Meninas e meninos do meu coração varonil, foi hoje, né? É hoje a prova do TCDF e estamos aqui. Estamos aqui, tivemos a nossa aparição do mestre Fábio Lobo e agora seu professor, seu Nil Borges. E vamos passear pelas disciplinas de administrativo, constitucional e um pouquinho também de controle da administração. Vamos lá, né? Direto ao ponto. Prova, professor. O que é que você acha da prova? Bom, a prova foi relativamente simples. Até porque eu estou sentado em casa agora, estou sentado dentro do estúdio. Eu não estava lá fazendo administração financeira, contabilidade, estatística, civil, processo civil. Então, para mim, é muito mais simples. Para você, eu digo relativamente simples, porque não é só administrativo, não é só constitucional. Você tem milhões de outras disciplinas e na hora da prova, pois é, a concentração ela deve ser o ponto máximo de sua preparação. Às vezes você conhece demais, mas a concentração realmente está falha em menor medida. Então vem aqui comigo, vamos avançar pelas questões, né? E vou aqui apresentar o meu gabarito preliminar. Talvez o meu gabarito preliminar não bata com o gabarito oficial da banca. Pode acontecer? Pode. No último concurso, na verdade, nas últimas provas da banca Sebrasp desse ano, 2021, eu resolvi 146 itens. E dos 146 itens, 3 itens eu divergi da banca. Divergi do verbo, eu não sei ainda o gabarito final. Foi na prova do TCDF, procurador, e na prova do TCE do Rio de Janeiro. E aqui, bem provavelmente, eu vou apresentar um gabarito para você e talvez ele divirja do seu gabarito preliminar. Então, pode ser, inclusive, um fundamento para um eventual recurso. Porque uma pessoa como nós, professoras, professores, que preparamos vocês, né, no mundo de concursos públicos, nós sabemos um pouco mais da disciplina específica do que vocês, né? E a nossa leitura, se a nossa leitura foi dessa forma, existe uma chance de nossa interpretação ser válida em termos de recurso. Vamos lá. Então não estou justificando que eu vou errar nada não, né? Vamos tentar gabaritar a prova. Vem comigo. Por meio de uma licença, entenda, um ato negocial, unilateral e vinculado. Unilateral e vinculado. Pois é, a licença está dizendo que é unilateral, como atos administrativos são, né? Declarações unilaterais do Estado e vinculado, ou seja, regrado. Uma vez que o particular observa todos os requisitos, não há outro caminho a não ser conceder a licença. A administração faculta, não é de ser facultativo não, gente. Faculta é de permitir, permite ao interessado o exercício de uma determinada atividade, determinado direito. Pois é, essa sentença ela vai ser considerada pela banca, acredito, como sendo verdadeira, ok? Acredito que sim. A licença é um ato administrativo, logo unilateral, e classicamente classificada como vinculada. Ou seja, uma vez que você atenda os requisitos, deve conceder a licença. O que diferencia a licença, portanto, da permissão e a autorização. O ponto de coincidência da licença, permissão e autorização, que ambos, né, todos eles são atos negociais. O ponto de distinção é que permissão e autorização são atos discricionários e considerados precários. Então, sem perder muito tempo, marca aí que a sentença ela é verdadeira e vamos para a análise do próximo quesito. Vem dizendo assim: dado o princípio da confiança, se quiser me chamar também princípio da expectativa legítima, no próximo concurso eu aceito. Expectativa legítima. Caso verificada a legítima expectativa, olha aí, ó, do administrado, pode haver a manutenção de um ato administrativo antijurídico. Como assim? Um ato que foi produzido em desconformidade com o ordenamento jurídico vai ser mantido? Ah, professor, isso não é possível, porque onde vai parar o princípio da legalidade? Bom, pois é. Durante o nosso curso regular no De Olho da Questão e durante todas as nossas aulas por aqui, vimos e revimos que não há hierarquia entre princípios. Tudo é uma técnica de ponderação de valores. Então você vai ter que analisar a situação concreta. Eu estou dizendo para você que o princípio da segurança jurídica pode ser eventualmente superior à legalidade. Como assim? Diante de uma situação concreta. Assim como a legalidade pode ser superior ao princípio da segurança jurídica. Tudo vai depender do caso concreto. Exemplo,
Decai em 5 anos o direito de administração pública anular o seu próprio ato. Então, em 4 anos, prevalece a legalidade. Em 6 anos, prevalece a segurança jurídica. Tá vendo? Mas a segurança jurídica não abala, não afasta, não fulmina a legalidade, e a legalidade não fulmina a segurança jurídica, que ficam convivendo, coexistindo para as próximas situações concretas colocadas à disposição da administração pública. Então, aqui, ele está falando da confiança. Você separe, por favor, a segurança jurídica, embora nem sempre você precise concordar com a literatura, a segurança jurídica ela é vista numa dupla acepção, um duplo sentido. Como assim, professor? Duplo sentido, no sentido objetivo e no sentido subjetivo. Vou ampliar a telinha para você. Objetivo é algo indiscutível, exemplo de uma prescrição. Quem é que discute o tempo? O tempo que correu. É algo objetivo. E o subjetivo é algo que fica um pouquinho mais discutível. E dentro do subjetivo é que inserem o princípio da confiança. Pode dar um exemplo do princípio da confiança e algo mais ou menos discutível? Claro. O que é boa-fé? Aí você, boa-fé, não sei, professor. Pois é, como é que você vai avaliar uma boa-fé de um servidor que diz que recebeu durante anos uma gratificação e não quer devolver? Não é estranho? Pois é. O STJ e o STF entendem, portanto, que você, servidor, que tenha recebido uma gratificação durante anos, ilegal, antijurídica, pode continuar a receber? Não, não vai continuar a receber, não. Mas precisa devolver? Não, não há necessidade de devolver as verbas recebidas de boa-fé. Em aplicação ao princípio da confiança ou expectativa legítima. Poxa, eu sempre achei que aquele ato era legítimo. Poxa, estava com o maior revestimento de legitimidade, não é? Eu nem quis discutir ele. Pois é, porque é até cômodo para você não discutir a gratificação que é ilegal, não é? Então você fica recebendo. Aí um dia a casa cai e você não precisa devolver, alega boa-fé. Não é subjetivo? Extremamente subjetivo. Por isso, o item, dado o princípio da confiança, caso seja verificada uma expectativa legítima, pode haver a manutenção de um ato antijurídico. Pode haver a manutenção? Pode. Ele pode ser mantido, né? Como também ele pode habilitar você não devolver verbas que recebeu de boa-fé. Eu quero um exemplo de um ato que vai ser mantido. Imagina que o poder público, um prefeito, um determinado prefeito, vai lá e concede um loteamento irregular. Que bacana, né? Irregular. E você não sabe, ele concedeu. Aí você comprou lá o seu pequeno lote, fez sua construção, começou a pagar IPTU, taxas, etc, etc. No mandato seguinte, o novo prefeito, ele quer anular aquele loteamento. Como assim? É porque o ato é antijurídico, o loteamento é ilegal. E aí, você pode ser retirado? Pode. Mas também pode alegar em sua proteção o princípio da confiança para que a administração ou mesmo o Poder Judiciário mantenha o ato embora antijurídico. Então, esse item ele é verdadeiro. Vamos à nossa próxima sentença. Segundo o entendimento do STJ, a instauração, o início do processo administrativo disciplinar, o início do PAD, constitui um marco inicial para a contagem do prazo prescricional. É a partir daí que conta, não é? Eu quero fazer o seguinte com você. Eu quero aproveitar essa questão para as próximas provas, né? Espero que realmente você não tenha que fazer a próxima prova, tá? Mas se for necessário, você tem aí à disposição o teor da súmula 635 do STJ. Perceba, os prazos prescricionais eles se iniciam, ou seja, tem a sua contagem, no momento em que a autoridade competente, não é qualquer pessoa não, hein? A autoridade competente para a abertura do PAD toma conhecimento do fato. Legal. Então tá errada a sentença, tá? Então, mas o que acontece, professor, com a instauração do processo disciplinar? A instauração ela não marca o início da prescrição, ao contrário, ela faz interromper a prescrição. Legal. Então interrompe, né? Isso, interrompe. Professor, mais um detalhe. E interrompe e não volta a contar mais, não? Volta a contar.
tem lá uns prazozinhos dentro da Lei 8.112, né, de contagem, 60 mais 60 mais 20, no total, 60 mais 60, 120 mais 20, 140. Depois de 140 dias, opa, peraí, depois de 140 dias, volta a contar. Pois é, volta a contar. E aí, como é que você chega a esse prazo? 60 dias do PAD, podendo ser prorrogado por mais 60, 120. É o máximo que o PAD pode, não é? E mais os 20 dias de julgamento. Então, depois disso, a inércia da administração não pode gerar um prejuízo para o servidor. Bacana, né? Então, voltando aqui, a gente tem que não é um marco inicial para a contagem, é um marco inicial para interrupção do prazo prescricional. Então, esse item está falso. Vamos à nossa próxima sentença. O ato regulamentar poderá impor obrigações e direitos, desde que estes não sejam contrários à lei que estiver ensejado a sua prática. É uma sentença com uma redação ruim, né? Não é muito precisa, não. Mas aqui o examinador ele quis dizer o seguinte, olha só, desde que não sejam contrários à lei. Bom, o que é um ato regulamentar? Banca, seja um pouco mais precisa. Um ato regulamentar, ele pode ser um ato regulamentar da lei e um ato regulamentar da Constituição Federal. Você tem os dois tipos. Então você foi mais ou menos imprecisa. Eu entendi o que você quis dizer. Mas nem sempre a concurseira e concurseiro vai ter esse senso de humor, de tentar interpretar o que você quis dizer, né? Você quis dizer o seguinte, que o ato regulamentar está aqui. Esse é o ato regulamentar. Ou seja, você situa o ato regulamentar, e nós entendemos, como sendo de natureza secundária. E um ato de natureza secundária, embora ele tenha generalidade, embora ele tenha abstração, falta-lhe um atributo que é a novidade. Ele não tem um atributo da novidade. Ou seja, ele não é lei. Ele dá fiel cumprimento à lei. Inclusive, um ato regulamentar muito conhecido, ele é encontrado no artigo 84, inciso 4, que é o decreto regulamentar. O decreto regulamentar é regulamentar. Existem outros regulamentares, mas um típico é o decreto, chamado de executivo ou regulamentar. Esse decreto executivo e regulamentar é um ato secundário. Ele não pode ser lei, ele não pode. Tanto que o artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal, habilita o Congresso Nacional tendo competência exclusiva para sustar o ato regulamentar que ultrapassa o limite da lei. Porque ele não pode ser lei. Então, voltando à sentença, a gente entendeu que é isso que você quis dizer. Um ato regulamentar poderá impor obrigações e direitos? Não. Não poderá. Desde que esses não sejam contrários à lei? Não, não é ser contrário à lei. Ele só pode fazer ou deixar de fazer o que estiver dentro da lei. Dentro da lei. Então, ele não impõe direitos e obrigações novos. Subsidiários. Uma obrigação subsidiária é até possível, tá, gente? É até possível. Direitos subsidiários, não. Obrigações, sim. Desde que esses não sejam contrários à lei. O grande problema aqui é desde que não sejam contrários à lei. Na verdade, é só se houver a lei e dentro da lei para dar fiel cumprimento à lei, né? Então, mas é uma redação extremamente confusa. Acredito que a banca dê esse item como sendo falso, tá? Porque ele não pode impor obrigações e direitos. Vamos lá. Situação hipotética. Órgão público transferiu recurso público para uma entidade privada para prestar serviços de saúde, sem que fosse previamente celebrado contrato, convênio ou qualquer outro instrumento congênero. Sério, eu me arrepio com esse item. Ah, professor, você é tão sensível ao se arrepiar? Pois é, gente. O que acontece? Durante minhas transmissões, durante meu curso regular, durante as questões comentadas aqui no De Olho na Questão,
eu chamei a atenção várias vezes falando, eu erraria essa questão se ela caísse em prova, porque eu ia marcar prejuízo horário. Eu ia. Não conhecendo a lei de improbidade em sua literalidade, eu teria uma grande inclinação a falar que frustrar um contrato, frustrar um procedimento desse daí, gera um certo prejuízo presumido, logo o prejuízo ao erário, artigo 10. Teria inclinação de marcar isso sim, né? E aí ele inclusive fala, improbidade administrativa tendo sido cometido com dolo ou culpa. Dolo ou culpa. Dolo ou culpa. Acompanhe comigo, como a sentença é bacana. E aí, durante o nosso curso, eu apresentei esse quadro, trazendo para vocês algumas das infrações e suas respectivas tipologias. Nós sabemos que há 3 tipologias: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e ferimento a princípios. Dessas tipologias, só o prejuízo ao erário é que habilita a responsabilização por culpa. Ou seja, no caso de enriquecimento ilícito e ferimento a princípios, apenas dolo. Apenas o dolo, apenas o elemento apenas o elemento volitivo intencional é que gera essas tipologias. Vamos lá. Aceitar a promessa, eu trago aqui porque é muito interessante, né? Você não recebeu ainda e já responde por improbidade, basta ter aceitado. Concorrer para que um terceiro se enriqueça. Então aqui você tem o enriquecimento ilícito. Aqui é o terceiro que está se enriquecendo. É o prejuízo ao erário. Frustrar a licitação ou processo de parcerias, prejuízo ao erário. Transferir sem prévio contrato, olha aqui, ó. Sem prévio contrato, você seria levado a marcar prejuízo ao erário, por conta dessa passagem da lei, mas não é. O artigo 11 traz como ferimento a princípios. Daí o erro da assertiva. Agir negligentemente, a gente sabe que negligência é culpa, então é prejuízo ao erário. E descumprir normas de fiscalização de parcerias é ferir princípios. Então, bacana, né? São situações que eu sempre enfatizo durante o curso e dei a sorte aí de acertar pontualmente na questão. Ela, serviço de prestação de saúde, sem um acordo, sem um convênio, sem um ajuste qualquer, improbidade que fere princípios, e princípios não ocorrem por culpa, apenas dolo. Então esse item está falso. Dando prosseguimento aqui à nossa próxima sentença, jovem de 15 anos de idade que apresente ao TCDF pedido de acesso à informação. Bom, eu me recordo da Lei 12.527 do ano de 2011, Lei de Acesso à Informação. Essa lei foi expedida por quem? Pela União. E por acaso ela trata de uma norma geral. Ela não desabilita, ela não impede que estados, DF, municípios legislem a respeito, mas é a União que estabelece as diretrizes gerais. Serão válidas a própria União, estados, DF e municípios. Então, professor, você está dizendo que o DF pode ter uma lei de acesso à informação? Pode, mas não pode ir muito diferente do que prevê a lei federal. Ah, legal, bacana. E tem alguma passagem lá que pode nos interessar para resolver a questão? Sim. Aqui está falando um menor de idade. Menor de idade solicitando informação. Se eu fosse responder hoje, sem abrir a lei do DF, com base na lei federal, eu diria, pode ter acesso. A lei é extremamente clara. Qualquer interessado, até estrangeiro, argentino, é argentino também, né? Também estrangeiro. Qualquer brasileiro, qualquer estrangeiro. Inclusive, a própria lei federal, proíbe que você exija ou crie, né, filtros para poder impedir o acesso à informação. E por que um menor de idade não pode ter acesso? Não é? Então, o menor de idade ele tem que ser representado? Ele tem que ser assistido pelos pais? Será que a lei federal criou algum filtro, né, exigindo a representação? Vem comigo. Agora façamos a leitura da lei, né? A lei prevista no seu edital. Qualquer interessado. Pois é, qualquer interessado pode ter acesso. No caso do menor,
Ele é representado, né, gente? Tá escrito aí, né? Que ele é representado. Bom, eu não tô vendo nada. Deixa eu colocar o óculos aqui, calma aí. Menor de idade está sendo representado? Não tô com óculos, não. Eu tô lendo a lei junto contigo. E não possui um documento oficial. Então, lendo de uma outra maneira, o menor que tenha um documento oficial, então ele tem uma identificação, né? Ele tem uma identificação. Ele é interessado, né? Ele é interessado. Ele precisa dos pais? Não. Ele não precisa dos pais. Ah, legal. Agora, ele não tem documento oficial. Ele precisa dos pais? Precisa. Dos pais? Não, não. Ele precisa de uma identificação. Então ele vai se identificar por intermédio dos seus pais e não precisa de representação, de assistência. Ele só vai ter que informar um número de documento para que a administração pública tenha uma identificação do requerente. É isso, para que não seja um pedido anônimo. Então, mesmo sendo menor, pode solicitar informação? Sim. Precisa de representação? Não. Precisa de assistência? Não. Precisa ser identificado. Então, voltando aqui à nossa sentença, diz o quê? Peraí. De jovem independerá de representação. Sim, independe de representação. Esse item, portanto, é verdadeiro. Independe de representação. Vamos à nossa próxima questão. Em um contrato de concessão pública, o poder concedente poderá autorizar os financiadores assumam temporariamente o controle da administração, o que lhes permite indicar membros dos conselhos e fiscal e também exercer o poder de veto de proposta submetida à votação dos acionistas ou cotistas da concessionária. É sério, eu me arrepio com isso. Aí, professor, está se arrepiando todo, né? O tempo todo. Gente, durante a semana, comentando uma questão da VUNESP, né? Não é Sebrasp, não, foi VUNESP. Eu coloquei no Instagram. Eu coloquei essa palavra assim, ó, até brinquei, stepping right. Aí você fala, pô, olha só, pessoal, não confunda, eu ainda falei lá, não confunda o stepping rights com uma forma de extinção do contrato de concessão. Às vezes, a empresa está passando por grandes dificuldades financeiras e é melhor tentar passar o controle ou a administração temporária para o financiador garantidor no lugar de decretar a caducidade do contrato. A figura do stepping rights. Aí falei sobre isso e a questão caiu. Só que, a meu ver, ela tem uma impropriedade. Acredito que o gabarito da banca seja verdadeiro. Ah, professor, eu marquei verdadeiro. Tudo bem, acredito que seja. Mas também vejo aqui, na hora da prova, tecnicamente eu deixaria a sentença em branco. Eu vou te explicar por que deixaria o item em branco. Porque ele está mal escrito, a meu ver. Acompanhe comigo. Então você acha que é verdadeiro? Sim. Acho que é verdadeiro, o gabarito preliminar. Mas eu quero fazer a leitura de expressões. Gente, no direito, as palavras têm poder. As palavras têm poder. Elas não podem ser usadas de forma aleatória. Acompanhe comigo. Configura-se controle. Configura-se administração temporária. Meu Deus, professor, já entendi. Ah, entendeu, né? Eu vou grifar para você. Vou marcar para você. Controle, administração temporária. Controle, administração temporária. Transferência do controle ou administração temporária. São dois institutos inconfundíveis entre si. Eu não posso chamar controle temporário ou administração com transferência de controle. Não. Ou é controle ou administração temporária. E a banca fala o seguinte: temporariamente o controle da administração. Controle. Ela deveria ter escrito temporariamente a administração temporária, não é controle temporário. Quem exerce a administração não tem o controle. Tem a administração temporária. É outra coisa, banca. Então, banca, eu te entendo. Né? Eu louvo a sua redação. Se você marcou verdadeiro, faz o seguinte, depois dos recursos, anula. Porque a redação tá ruim. E você perceba que controle é quando você tem a propriedade irresolúvel das ações. A administração temporária, você não tem transferência da propriedade das ações. Olha aí. Sem a transferência. E é a administração temporária que permite você indicar um membro do conselho, indicar o membro do conselho fiscal ou mesmo exercer o poder de veto.
Então, voltando à sentença, em um contrato, o poder concedente pode autorizar? Pode, tendo um edital no contrato, sem problema nenhum. Assumam temporariamente a administração. A administração e não o controle. O controle não é temporário. O que permite indicar o membro do conselho, ou mesmo o poder de veto, não é o controle, é a administração temporária. Ah, professor, então a sentença está errada. Não, a banca vai colocar esse item como verdadeiro. Ela vai colocar esse item como verdadeiro e você pode entrar com recurso se você errou. Porque o item está errado. Tecnicamente errado. Mas acredito que a banca coloca aqui como verdadeiro. Vamos lá. Considere que o cidadão de 33 anos, brasileiro, advogado, com mais de 12 anos, 33 anos, ele quer ser o quê? Ministro do Tribunal de Contas da União. É sério, né? Às vezes a literalidade também cai. Você tem que conhecer demais a literalidade. Não pode perder uma questão como essa. 33 anos, não dá, né? Você vai fazer um concurso para o TCDF, pelo menos as regras constitucionais do TCU você tem que conhecer de cós salteado. E aqui nós temos 35 anos. 35 anos. Essa questão caiu no TCE do Rio de Janeiro e voltou a cair agora. Então esse item não está errado, ele está escandalosamente errado. 35 anos realmente não cumpre os requisitos, não é isso? Vamos ver o que ele fala aqui. Nessa situação ele cumpre. Não, ele não cumpre. Esse item está falso. Vamos à nossa próxima sentença. Considere um sindicato de professores de determinado município tenha tomado conhecimento de irregularidade. Sindicato. Aí eu já começo a pensar. Qualquer cidadão, sindicato, partido político ou associação é parte legítima para... É isso mesmo. Parágrafo 2º do artigo 74 da Constituição Federal. Nessa situação, o sindicato é parte legítima para denunciar ao Tribunal de Contas do Estado. É recurso estadual, né? Então, Tribunal de Contas do Estado. Esse item você consegue encontrar o fundamento dele aqui, ó. Qualquer sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades. Aqui falou TCU, mas é por conta de estar dentro de um capítulo reservado à parte da administração financeira, orçamentária, operacional da esfera federal. É o 75 em que se aplica o princípio da simetria. Vamos ao nosso próximo item. Considere que, então, esse item aqui ele é verdadeiro. Próximo item. Comissão técnica do Tribunal de Contas da União não pode realizar auditoria de natureza contábil e financeira em unidade administrativa do Poder Judiciário, visto que tal prática viola o princípio da independência entre os poderes. Hã? Não entendi. Primeiro, eu não entendi, né? Eu não faço parte do Tribunal de Contas da União, né? Conheço um pouco da estrutura do Tribunal de Contas da União e bem provavelmente eles devem ter criado agora a chamada Comissão Técnica do TCU. Comissão Técnica do TCU eu nunca ouvi, né? Já ouvi falar em secretarias do TCU, em câmaras do TCU, em plenário no TCU, né? Agora, gabinete do TCU. Agora, Comissão Técnica do TCU eu nunca ouvi falar. Comissão Técnica. Existem comissões técnicas dentro do Congresso Nacional. Então, assim, quem fez a sentença... Gente, espero que realmente eu não esteja cometendo um equívoco. Mas quem fez a sentença não conhece o Tribunal de Contas da União. Não conhece. Conhece a estrutura de uma casa legislativa. Aí chamou comissão técnica sem ter um mínimo de cuidado. Lembrando que se é concurso público, é coisa séria. Ninguém aqui está de brincadeira. Não é um ano, não. São 2, 3 anos estudando para concurso. E aí você vê comissão técnica, né? Comissão técnica deve ser coisa de futebol, né? Então, quem estava fazendo aqui conhece de futebol, deve ser isso. Então, assim, espero realmente não estar cometendo algo leviano, de falar que, comissão técnica tem lá no TCU, comissão técnica. Desculpa se eu estiver falando besteira, mas eu não conheço, tá? Deixando de lado essa questão da comissão técnica, TCU, gente, ele fiscaliza toda a administração direta, toda a administração indireta. E dentro da administração direta, poder executivo, poder legislativo, e, por acaso, também o Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário não foge do controle do Tribunal de Contas da União.
Então ele pode. Ah, professor, porque dentro do Poder Judiciário tem o CNJ. Sim, eu sei, mas o CNJ é um órgão de controle interno. É um órgão de controle interno e não afasta a competência do órgão de controle externo. Coexistem. Então esse item está falso. Ah, professor, então está falso mesmo, né? Está falso porque não há comissão, está falso porque pode. Beleza, mas imagina se esse item fosse verdadeiro. Ia dar problema, né? Então a banca fala, não, mas não existe comissão técnica. Verdade, é um erro. E também pode. Então há dois erros. Então esse item é duplamente falso. Vamos à nossa próxima sentença. Considere que durante a apreciação do ato de admissão de pessoal de uma entidade pública, o Tribunal de Contas Estadual não tenha analisado, poxa, as nomeações do cargo de provimento em comissão. Cargo de chefia, direção, assessoramento. Pô, não analisou. Mas não é um ato de nomeação, apreciação do ato inicial de registro? Nessa situação constitui falha. Deixar de analisar as referidas nomeações é uma falha? Eu quero que você faça a leitura do texto constitucional comigo. Bom, compete realmente ao Tribunal de Contas da União e, por simetria, ao TCDF, aos TCEs, TCM, TCMs, onde houver, apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal. Sim. E você excetua, você não analisa, olha aqui, as nomeações para cargos de provimento em comissão. Então, perdão, não houve falha. Não há falha. Está falando que constitui falha? Não, não há falha. Esse item está falso. Realmente não deve analisar. Próxima sentença. Os conselheiros do TCDF, eles são escolhidos ou aprovados pela Câmara do DF. Essa sentença está lá na parte de controle, né? Mas eu já vi gabarito divergente em alguns sites, tá? Falando sobre essa sentença. Já olhei, já comecei a olhar, né? Eu fui ver, e aí eu vi gabarito divergente em relação a essa sentença. Um dos maiores professores da área colocando o item como sendo verdadeiro. E eu tenho dúvida em relação à redação e quero compartilhar dessa dúvida comigo, com você. Com você. Talvez você também tenha a mesma leitura que eu. Eu quero primeiro passar por uma súmula do STF. Aqui comigo. O Tribunal de Contas Estadual e também o TCDF, composto por 7 conselheiros, sendo que 4 devem ser escolhidos pela Assembleia e 3 escolhidos pelo chefe do Executivo. Vou repetir para você. A Assembleia escolhe 4 e o Poder Executivo escolhe 3. Entendeu isso? Essa súmula você já conhece. Eu estou discutindo com você agora a questão da redação da sentença. Então, vamos lá. Eu quero apagar aqui um trecho. Eu vou fazer um marca-texto e quero apagar com você. Eu quero que você faça a leitura, tá? Vamos lá. Os conselheiros do TCDF são escolhidos pela Câmara. Os conselheiros do TCDF são escolhidos pela Câmara. Escolhidos pela Câmara? Não, apenas 4. 3 pelo governador do DF. Entendeu? Aí você pode argumentar, mas professor, tem um ou aqui, ó. Ou escolhido ou aprovado. Tudo bem, vou fazer o seguinte agora. É alternativo, né? Eu vou apagar aqui. Os conselheiros do TCDF são aprovados pela Câmara. Aprovados? Não, o que ela escolhe, ela não aprova. Ela aprova só os 3 que foram escolhidos pelo governador. Então, nem sempre ela aprova. Então, o ou está errado 2 vezes. Falso, falso. Então, é falso porque nem sempre ela aprova. E está falso porque nem tudo ela escolhe. Ou seja, nem tudo ela aprova, nem todos ela aprova e nem todos ela escolhe. Falso, falso. Pô, mas isso aqui não é raciocínio lógico, eu sei.
mas que de uma forma ou de outra o item está falso, a meu ver, está. Ah, mas a banca deu o item, o gabarito como sendo verdadeiro. Tudo bem, pode acontecer, pode. Mas se ela fizer isso, se ela der esse item como verdadeiro, há espaço para recurso, porque a sentença ela é subjetiva, ela permite a interpretação, uma dupla interpretação, por conta desse ou aqui. Então, vou correr o risco de colocar, a meu ver, essa sentença como sendo falsa. Meu gabarito preliminar é falso. Eu marcaria na prova falso. Porque são escolhidos? Nem todos. São aprovados? Nem todos. E ele botou os conselheiros. Ele não falou parte dos conselheiros. Então esse item, a meu ver, é falso. Próxima sentença. Conselheiro do Tribunal de Contas que praticar crime para assegurar sua impunidade na prática do crime de estelionato será julgado pelo STJ. Está dizendo que o cometimento de crime comum, um crime comum, um caso de crime comum, quem julga o crime comum é o STJ. Sim, verdadeiro. Quem julga o crime comum de um conselheiro é o STJ. Esse item é verdadeiro. E caiu 2 vezes na mesma prova. Quer ver? Vamos lá. A remuneração do auditor de controle externo não poderá exceder em espécie o subsídio mensal do chefe do Poder Executivo. Peraí. Qual é o teto dentro do Distrito Federal? Aí você tinha que conhecer a lei orgânica. É uma questão que você deveria conhecer a lei orgânica. Não é verdade? E, por acaso, existe um teto único. E esse teto único corresponde ao subsídio, olha aqui, do desembargador do TJDFT. Então, não tem para onde correr. Desembargador do TJDFT. E não Poder Executivo. Então, esse item, ele está falso. Bacana, né? Falso. Eu poderia aqui falar um pouquinho mais sobre o teto no âmbito da União, o subsídio da STF, a ideia dos três tetos, dos subtetos dos estados, que por meio de alteração da Constituição do Estado, pode criar um teto só. Foi o que a lei orgânica do DF fez. É um teto só. No lugar de 3 tetos, né, de 2 tetos, no caso, do DF, criaram apenas um teto. O turismo é fator que possibilita o desenvolvimento socioeconômico e a afirmação de valores culturais locais e nacionais e locais. Cabendo ao DF desenvolver infraestrutura turística para a promoção no Brasil e no exterior do turismo distrital. Talvez a sua dúvida aqui tenha sido, no Brasil e no exterior. Olha o que revela a lei orgânica. Valores culturais, históricos, nacionais e locais no Brasil e no exterior. No Brasil e no exterior. Então, esse item ele só pode ser considerado verdadeiro. Bacana, né? É literalidade, não tem para onde fugir. Toda prova ela é composta de questões bem inteligentes e questões burras. Não, professor, não é burra. Sim, desculpa, é burra. Né? Essa literalidade ela é burra, quando não se exige um mínimo de raciocínio. Né? É só realmente ter decorado e passar. Quer ver? Olha aqui. Se o governo do DF pretender majorar um tributo faltando 60 dias para o encerramento do exercício, ele dependerá necessariamente, eu vou marcar isso aqui. Essa questão, acredito que a banca ela provou do veneno dela. Necessariamente de autorização na LDO. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Necessariamente. Para encaminhar projeto de lei à Câmara com a respectiva pretensão. Ou seja, senhor governador, atenta para o prazo. Só que o prazo, acompanha comigo, faltando 60. Olha o que revela o artigo 128. Veja se você consegue captar comigo a maldade da banca. Os projetos de lei que majorem um tributo, é o caso, poderão ser apreciados, se forem encaminhados 90 dias. 90 dias, ressalvados os casos, ou seja, eu posso enviar faltando 60 dias? Sim, eu posso. Mas nesse caso,
Mas, nesse caso, para enviar antes de 90, com 60, por exemplo, você tem que estar autorizado na LDO. E aí ele falou, necessariamente na LDO. Como se fosse o único caso. Só que ressalvados os casos. Então não é necessariamente na LDO. Eu tenho aqui alteração tributária da legislação federal, eu tenho a proposta de convênio do CONFAZ, eu tenho tributo sujeito à noventena. Então, um dos casos é estar autorizado na LDO, mas eu tenho outros. Então, quando se diz necessariamente, a meu ver, a sentença peca e por isso ela está falsa. Próxima questão. É constitucional o Tribunal de Contas determinar a quebra de sigilo bancário? Eu não sei se você participou de nossa última live dentro do De Olho na Questão, e por lá eu falei sobre a teoria dos poderes implícitos, falei do alcance dessa teoria, algumas das aplicações dentro da jurisprudência do STF, e por sorte, né? Eu falei assim, mas não pense em quebra de sigilo. Quebra de sigilo não é reserva de jurisdição. Reserva de jurisdição é interceptação telefônica, busca apreensão domiciliar, é algo que também pode fazer a CPI, quebra de sigilo. A CPI faz parte de uma casa legislativa. E o TCU? O TCU não faz parte da casa legislativa, não é comissão. Não é comissão. E a Lei Complementar 105, ela foi expressa. Foi expressa ao permitir tanto CPI como o judiciário, né, autorizar a quebra de sigilo. E lá não se permite uma interpretação extensiva para prever o TCU, Tribunal de Contas da União. Não, não tem. Ah, mas não foi um caso de silêncio eloquente? Não, não é silêncio eloquente em lugar nenhum. Não tem isso. Até porque direitos e garantias fundamentais, quando restringidos, quando limitados, a interpretação deve ser mais restritiva e não ampliativa. Ampliativa é quando você vai aumentar o gozo, né, do direito e garantia fundamental. Se você vai restringir, a interpretação tem que ser mais limitada. Então, devassar a intimidade, a vida privada, quebra de sigilo, deve ser interpretado restritivamente. E o TCU ele não é previsto como órgão, né? Tribunal de Contas, né, não é previsto como órgão habilitado à quebra. Então, esse item está falso. O Distrito Federal, regido por lei orgânica aprovada pela Câmara, possui as competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. Bom, isso aqui é aquela velha passagem, eu acho que cumpre aqui até a gente reforçar. A gente sabe que o Brasil tem lá a técnica da repartição de competências mista, né? Mista porque tanto pode ser horizontal como vertical. Horizontal tem a ver com o exercício da competência privativa. E a vertical está lá no artigo 24, que trata da legislação concorrente. Compete à União, dentro do que diz respeito à legislação concorrente, expedir as normas gerais. E a competência privativa segue aquele princípio, né? O princípio da preponderância do interesse. Ou seja, quando se distribuiu as competências, as atribuições pelo texto constitucional, assuntos nacionais foram reservados à União, regional aos estados, local ao município. Ocorre que o artigo 18 da Constituição Federal traz como entidade subnacional, entidade política federada, portanto, o Distrito Federal. Pois é. E aí, o que é o Distrito Federal? O Distrito Federal ele exerce o que a gente chama de competência múltipla ou ainda cumulativa. Por quê, professor? Porque ele tanto é parte Estado como parte município. Ah, entendi. Então a sentença ela é verdadeira, né? Pois é. A sentença ela é verdadeira. Próxima questão. Consoante dispositivo constitucional, compete ao STF o processamento do descumprimento de um tratado de extradição. Então, é o STF que vai discutir que um tratado internacional, gente, um tratado foi descumprido. Ou seja, o STF entrando na soberania, né? Porque um tratado internacional não é celebrado pela União enquanto pessoa jurídica de direito público interno. É celebrado pela União representando a República, que nesse caso é a pessoa jurídica de direito público externo.
Não é o presidente enquanto chefe de governo, é o presidente enquanto chefe de Estado. E o STF é que vai chegar e falar assim, ó, esse tratado em âmbito internacional foi descumprido. Ele que vai fazer essa análise, é isso mesmo? Bom, eu sei que a STF, aí ele cumpre verificar se o pedido extradicional é ou não, está ou não conforme o ordenamento jurídico. Agora, se o presidente da República vai descumprir o tratado internacional, isso não compete ao STF, porque isso foge à ordem interna. O STF é um órgão de julgamento interno e não envolve a soberania externa. Inclusive, um trecho aqui de uma petição dentro do processo tradicional. Acompanhe comigo. O descumprimento do tratado em tese gera uma lide, ou seja, um conflito entre Estados-membros, e não compete ao STF, que não exerce soberania internacional, máxime para impor a vontade da República Italiana ao chefe de Estado brasileiro, cogitando de mediação de quem? Da Corte de Haia. Aí quem vai se habilitar para discutir o conflito é a Corte de Haia. O sistema de contenciosidade limitada, nosso, investe o STF na cadeia de órgão juridicamente existente apenas no âmbito do direito interno. E aí ele vai analisar tão somente a legalidade do processo extradicional. Os seus aspectos formais, portanto. Bacana, né? Então, vindo aqui, caso o dispositivo constitucional compete ao STF, não compete. Esse item importante está falso. Próxima questão. É inconstitucional regulamentação de regime jurídico de servidores militares estaduais por emenda constitucional de origem parlamentar. É inconstitucional. Está dizendo o seguinte: regime jurídico dos servidores é competência reservada. Competência reservada do governador, do prefeito, do presidente da República. A gente encontra primeiro como competência reservada do presidente da República. Como é algo de competência reservada do governador, a iniciativa de lei sobre essa matéria, se o parlamentar vai alterar a Constituição do Estado por emenda, um parlamentar, é como se ele estivesse usurpando a competência do governador. O governador não mandou, ele não quis mandar. Aí o deputado chega e fala: o governador não vai mandar? Não, não vou mandar não. Ah, você não vai mandar, né? Não, não vou. Aí o deputado chega lá, faz uma ruaça dentro da Assembleia e fala: ó, o governador não quer mandar o projeto, gente. Vamos fazer o seguinte, vamos emendar a Constituição. Gente, o governador não quis exercer a sua competência reservada, exclusiva. Ele não é obrigado a dar iniciativa de lei sobre tudo que ele tem competência para dar iniciativa de lei. Então, quando nesse momento os deputados dão início ao processo legiferante para alterar a Constituição do Estado, dentro de algo que foi reservado na própria Constituição como de competência reservada de lei do governador, é como se estivesse usurpando a competência do governador. Por isso, o STF reconhece como violação a reserva de iniciativa. Uma emenda constitucional que trate de um assunto de competência reservada viola a iniciativa. Tá aí, ó. E lembrando que as leis que disponham sobre regime jurídico dos militares, elas são privativas do presidente da República. E nesse caso, o STF aqui, para esse dispositivo, determina a aplicação da simetria. Ou seja, é privativa do presidente, privativa do governador, privativa do prefeito. Princípio da simetria. Então, é inconstitucional a regulamentação? É inconstitucional. Verdadeiro. O Ministério Público da União é órgão integrante do MPU. O Ministério Público de Contas da União, MPU. É sério isso? Bom, o MPU, eu tenho um Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Não é isso? E você tem nos estados o MPE, Ministério Público dos Estados. E onde está o Ministério Público do TCU? Está aqui dentro? Não. Ele é órgão integrante do TCU. É um órgão especializado. Ele não é órgão integrante do MPU. Então esse item está falso. Partido político tomar conhecimento de novo. De novo, é sério, na mesma prova.
Então, se você acertou, acertou de novo. Acertou a segunda vez. Partido político que tomar conhecimento é parte legítima para denunciar de novo, banca. Na mesma prova, o mesmo dispositivo. Quanta falta de criatividade, né? A gente agradece. Né? Acertei 2 vezes. Porque, realmente, lá você tinha falado sindicato. E agora você fala partido político. E ambos realmente têm legitimidade constitucional para denunciar perante o Tribunal de Contas da União. Nesse caso, o Tribunal de Contas da União, porque são recursos federais. Então, esse item ele é verdadeiro. Comissão Parlamentar de Inquérito que concluir pela existência de indício de crime deverá, por meio do seu respectivo procurador judicial, né, promover perante o Poder Judiciário a responsabilidade criminal do infrator. Gente, Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem poderes investigativos? Poderes investigativos. Ela não vai prender ninguém não, tá? Ela não vai gerar responsabilização penal de ninguém não, criminal de ninguém não. É só uma investigação administrativa. Claro, tem uma natureza muito mais política do que técnica. Até porque a comissão parlamentar está dentro de uma casa política. É o que a gente chama de controle externo ou parlamentar direto, político. É isso? Agora, responsabilidade criminal? Não. Inclusive, o parágrafo 3º do artigo 58 nos revela: sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que o Ministério Público promova a responsabilidade criminal. Para que o Ministério Público promova a responsabilidade criminal. Leio mais uma vez, tá? Ministério Público promova a responsabilidade criminal. Então, a promoção da responsabilidade criminal é do Ministério Público e não da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, esse item está bem falso. Vamos à próxima sentença. Membro do Tribunal de Contas Estadual que, no exercício da sua função, cometer ato como crime comum, deverá ser processado e julgado originalmente pelo STJ. Membro do Tribunal de Contas do Estado, do TCE, por exemplo. Bom, façamos a leitura aqui da literalidade do texto constitucional. Eu fiz o comentário sério, assim, às vezes você perde a questão por bobeira, porque essa questão caiu exatamente igual no TCE do Rio de Janeiro, foi comentada aqui no De Olho na Questão, um caderno gratuito para você, e eu falei, veja, não deixa de ver, vai lá, assiste o vídeo, faça a questão. A banca repete, a banca não tem muita, às vezes ela não tem muita criatividade, ou aplica a lei de Lavoisier. Nada se cria, tudo se copia e se transforma. E você às vezes não acredita. Né? Não, vou ver não. Já fiz tantas questões, não é? Sim, mas tão recente da banca talvez você não tenha feito. Então essa é uma que partiu de uma questão expressa, sem mudar nada, exatamente igual essa daqui. Vem comigo. Compete ao STJ, gente, processar e julgar o governador de estado quando é um crime comum, né, ou do DF. Agora, crimes comuns e também de responsabilidade, o desembargador do TJ, o desembargador do TRF, do TRE, do TRT, membros dos tribunais de contas, conselhos de contas. Ou seja, eu quero aqui, mais uma vez, só reforçar, crimes, cometimento de crimes. Eu vou chegar até o STJ. Crime comum. Crimes comuns. No caso do governador, STJ, ótimo. Governador, crime de responsabilidade. Aí que eu falei durante a aula. Cuidado, o crime de responsabilidade do governador é um tribunal especial. É um tribunal especial. Inclusive, falei que não caberia ao Estado legislar sobre crime de responsabilidade. Tem uma súmula do STF sobre essa matéria.
cabendo à União legislar sobre crime de responsabilidade. Agora, comuns e ainda de responsabilidade. Como funciona? Aí você olha, né? Bom, quem está abaixo do STJ? Bom, abaixo do STJ eu tenho o TJ. TJ é o desembargador. Abaixo do STJ eu tenho o TRF. Abaixo do STJ eu não tenho o TRE e não tenho o TRT. Mas o TSE e o TST, eles não têm essa competência criminal. Então jogaram para quem? Para o STJ. Então o TRE, desembargador do TRE, desembargador do TRT vão ser julgados lá pelo STJ. Porque os seus órgãos superiores não têm essa competência criminal. Foi para o STJ. Bacana, né? Essa é a lógica. Aí você vem. Membro do TCU. Aí você, bom, membro do TCU tem status de ministro do STJ. Por isso que não vai ser julgado pelo STJ, porque tem status do STJ. Agora, Tribunal de Contas dos Estados nivelam-se a desembargador do TJ. Por isso que está aqui. Então você não precisa muito que decorar, entender. TCM e os conselhos também. Ele não tem, gente, dentro do município não tem poder judiciário. Por isso que ele se nivela ao desembargador do TJ. Como o desembargador do TJ é julgado pelo STJ, aqueles que se nivelam ao desembargador do STJ também vão ser julgados por ele. Olha a lógica. Então, voltando aqui, comete crime, deverá ser processado. Verdadeiro. Verdadeiro, porque ele se nivela ao desembargador do TJ. Bom, essa foi essa nossa última sentença, nossa última questão. Quase uma hora, né? A gente vencemos aí várias sentenças. Eu tenho certeza absoluta que alguma coisa eu errei, né? Alguma coisa com certeza eu vou ter errado por ter feito uma leitura talvez enviesada, diferente do que a banca pensou. Algumas sentenças eu entendi o que a banca quis dizer, embora eu não concorde com ela, o que habilita você eventualmente a entrar com recurso, né? E nós aqui do De Olho na Questão agradecemos demais o carinho que vocês têm fornecido a toda a equipe de professoras e professores. E estamos aqui presentes, como eu tenho falado para vocês, antes, durante e após. A nossa missão ela não termina só com a venda, né, do curso. Não. A gente acompanha você também pós-prova. Nos preocupamos em dar esse carinho, né? Como tudo tem que ser recíproco. O mesmo carinho que você teve com a gente durante essa trajetória da preparação do TCDF, a gente agora revela parte do nosso carinho também e reconhecimento pelo seu esforço. Então fiquem com Deus, um excelente domingo, excelente preparação a todos e que venha um gabarito preliminar e estamos aqui para poder ajudá-las e ajudá-los na concretização do seu sonho, que é ser aprovado nesse excelente concurso.